Meu nome é Jacira Oliveira, eu faço parte da Clínica de Psicologia, Gestão Integral da Vida, juntamente com outro psicólogo, Luiz Gonzaga da Silva. Antes da gente debater o nosso tema de hoje, eu peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, Gestão Integral da Vida. Caso queira deixar alguma pergunta, pode deixar, que assim que a gente puder, a gente retorna dando a resposta para você, ok? Então, o nosso tema de hoje se chama CNV. O que significa CNV? Para que serve a CNV? Eu coloquei aqui um casal, a princípio, tá? Eles estão discutindo sobre algo, ou conversando sobre algo. Então, às vezes o que você vê pode ser o que o outro não esteja vendo, ok? Eu vou analisar pela minha visão. Então, o casal está discutindo. Então, aqui está dizendo que a CNV é comunicação não violenta. Como seria essa comunicação não violenta? A partir do momento que esses dois começaram a conversar de uma maneira sensata, de uma maneira compassiva, porque o sujeito compassivo, ele se coloca no lugar do outro, ele demonstra compaixão pelo outro, né? Então, a partir do momento que ele age dessa forma, então essa comunicação, ela está ok, realmente está aplicando a técnica da CNV, ok? Agora, se um deles está agindo de maneira compassiva, o outro já chega agitado, nervoso, querendo resolver a questão de qualquer maneira, não estão aplicando a técnica da CNV. Então, a CNV é bom para uma pessoa? Não. A CNV, ela precisa ser aplicada de maneira que todos sejam impactados positivamente pela CNV, ok? Então, se você está aí querendo aplicar a CNV, dizendo assim, eu vou aplicar a CNV em mim, porque vai ser bom para mim. Não. Se você está vivendo aquela situação e entender que a CNV vai ser bom só para você, então você não está aplicando CNV, é qualquer outra coisa, menos as técnicas da CNV, ok? Então é preciso refletir e entender primeiro como se aplica a CNV. A CNV é algo novo? Surgiu agora? Quem é que criou isso? Não, a CNV sempre existiu. Às vezes o nome é que possa ser um pouco diferente e que às vezes muitos não estão acostumados com esse nome, tá bom? Então, a CNV significa comunicação não violenta, mas é algo que você ao longo da sua vida possa ter praticado, ok? Esse próximo quadro, ele continua, olha só, coloquei outra imagem bem sugestiva de pessoas em violência, para chamar a atenção mesmo. Será que existe alguém compassivo aqui? Ou será que tinha alguém que agiu na compassividade aqui? Será que é possível agir na compassividade aqui? Ou será que são pessoas que simplesmente querem agir de qualquer maneira? Então, a CNV ela pode ser aplicada nos relacionamentos íntimos, ela pode ser aplicada no ambiente de trabalho. Então, a CNV se encaixa na vida do ser humano de uma maneira em geral, ok? Então, o autor diz assim que o que acontece é que nos desliga da nossa natureza compassiva, levando-nos a comportarmos de maneira violenta e baseada na exploração de outras pessoas. Se aqui nesse quadro um dos colegas de trabalho era compassivo, o outro chegou nervoso e não esperou aquele que estava agindo de uma maneira sensata explicar, então acabou que ele fez o quê? Ele acabou explorando o outro da mesma maneira que ele chegou. Ele fez com que o outro, que estava ali na tranquilidade, na calma, na compassividade, fez com que o outro tratasse ele da mesma forma. A CNV nos diz que a partir do momento que a gente aprimora as técnicas da CNV, porque as técnicas da CNV, ela não vai ser bom apenas para um desses colegas de trabalho, não. Ela vai ser bom para
todos que estão fazendo parte daquele contexto. Então, a partir do momento que se aplica as técnicas no ambiente de trabalho, com os colegas de trabalho, isso vai impactar de uma maneira positiva a todos que estão ao redor, ok? Porque a partir do momento que você pensa assim, eu vou aplicar a técnica comigo e meu colega de trabalho que se dane, ou mais ou menos assim, a minha esposa que se dane, como eu coloquei esse quadro aqui, ou meu marido que se dane, eu vou aplicar a técnica comigo. Não é assim não. Todos serão influenciados pela CNV a partir do momento que a técnica é praticada da maneira correta. Então, eu acho que isso é CNV. Não. Existem os 4 componentes da CNV. Eu deixei bem para o finalzinho, para que vocês assistam logo no começo, para ficarem curiosos. O que é CNV? Como faço para aplicar a CNV? O que é isso? Que nome bonito é esse? Mas para que serve? E olhando esse quadro aqui, será que é possível aplicar a CNV nessas condições? Será? Antes da gente ler, olha só, imagina, todos aqui brigando. Então, quer dizer, existe alguém aqui compassivo que usou de empatia? Parece, olhando assim, parece que não. Mas até que pode ter tido sim, porque de repente, o que ela diz? Que até aquele que está compassivo pode ser influenciado, impactado por aquele que já chegou agitado. Então, esse povo aqui, podemos dizer que por alguns momentos, eles deixaram de serem humanos, agiram simplesmente por agir, não agiram na consciência. E interessante porque a CNV, elas são técnicas de habilidade de linguagem e comunicação, e que fortalece a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Então, mesmo em condições adversas, alguém aqui poderia não ter entrado nessa briga e continuado humano, continuado sensato, ter exercido a empatia. Poderia ter saído desse meio e dito assim, olha gente, eu não faço parte disso, mesmo que eles não estivessem ouvindo, vou embora, vira as costas e vai embora. Ou, para evitar um dano maior, alguém aqui falou assim, não, eu vou chamar reforço, que seja quem eles querem chamar para ajudar aí nessa confusão toda, né? Mas existe sim, pode haver alguém sensato aqui, já chegou sendo esmurrado, esbofeteado, e aí todo mundo fez parte do mesmo pacote. Eles deixaram de ser humanos, deixaram de exercer a empatia, agindo por impulso. A CNV fala que nenhum ser humano é bom agir por impulso, ela precisa aplicar os 4 componentes. E quais serão esses 4 componentes da CNV? Será que há condições de aplicar os 4 componentes nessa hora aqui, nesse monte de gente brigando? Será que há condições de aplicar? E como assim? Qual é o objetivo da CNV? Existem 4 componentes, mas qual é o objetivo da CNV? É uma maneira de concentrar a atenção. Então, o objetivo da CNV, das técnicas da CNV, vamos dizer assim, é nos lembrar do que já sabemos. Então, às vezes, você faz algo que você já sabe como é que é. Você apenas aprimora essa técnica dia a dia, ok? Então, essas crianças, vamos analisar essas crianças assim, são filhos de mesmos pais, ok? São irmãos, vamos colocar assim. Tem um brinquedo, um ursinho só para os dois. Como eles já conhecem a técnica da CNV, mas eles são crianças, sim, pode ser aplicada ali sim com os filhos, ótimo, que maravilha, porque a CNV se encaixa também, se encaixa no âmbito escolar, encaixa onde existir ser humano, né? Eu sempre digo. Então, essas crianças sabem que eles não podem brigar pelo mesmo brinquedo, mas podem brincar com o mesmo brinquedo. Eles podem dividir, mas como que eles vão dividir? Enquanto um brinca com esse ursinho, o outro pega outro brinquedo. Ou então, podem brincar junto. Toma um pouquinho meu ursinho, me dê um pouquinho esse ursinho. Vamos brincar, pega no bracinho dele, vamos balançar o ursinho juntos.
E assim vai. Então o objetivo é de lembrar do que eles já sabem. A CNV está aí para isso. Essas crianças já sabem essas técnicas, por isso que elas tornam humanas, por isso que elas não vão se degladiar entre si, por isso que elas vão exercer empatia um com o outro. É interessante, né, dizer que criança exerce empatia. Sim, se elas estão sendo ensinadas, modeladas, vamos dizer assim, elas exercem sim a empatia, elas entendem, elas compreendem a situação, né? Então, o objetivo é nos lembrar do que já sabemos, de como nós humanos deveríamos nos relacionar uns com os outros. Será que nesse quadro aqui, o objetivo da CNV é lembrar do que nós já sabemos? Será que eles sabem, de fato, das técnicas de aprimoramento e aperfeiçoamento da CNV? Eu creio que ainda não, porque se eles soubessem, eles iam agir como essas crianças aqui estão agindo, com sabedoria, né? Então, é a maneira de concentrar a atenção. Então, a CNV faz você concentrar a atenção diante daquilo que você já sabe como é para agir. Ele sabe que tem que dividir o ursinho. Ou ele sabe que um precisa esperar o outro brincar para depois pedir emprestado. Pegou emprestado, devolve, agradece. Obrigado. Então, eles sabem usar as técnicas da CNV. Então, a CNV nos ajuda a viver de modo que... E esse conhecimento vai se manifestar naturalmente, ele diz até concretamente. Então, a partir do momento que você compreende a técnica da CNV, você começa a praticar a técnica da CNV ali com o seu contexto, você mesmo vai olhando para dentro de você e fala, olha, eu estou aplicando a técnica da CNV, que legal que está sendo. Então, ela só vai manifestar de maneira concreta o conhecimento que você já tem da CNV. Porque a CNV, ela está aí para isso. Ela vai a cada dia... Você vai a cada momento, não é nem cada dia, a cada momento você vai compreendendo que se você agir de uma forma e você pode recuar diante daquela forma que não era positiva para todos, você recuou e você começa a agir de uma maneira diferente, mas que impacta positivamente a todos, você vai compreender diante dos ensinamentos sobre as técnicas de aprimoramento e aperfeiçoamento que você já teve, ok? Mas primeiro você precisa entender o que é a CNV. Quais são os 4 componentes básicos da CNV? Qual a fórmula mágica que a CNV tem? Não é nada mágico, é algo que você já usa. Você só precisa aperfeiçoar diante desses 4 componentes. Continuando a analisar as figuras, olha só essa figurinha aqui. A mãe chamando a atenção da filha, né, adolescente, mocinha, né? E vamos colocar aqui, criar uma história para esse quadro. Aqui vamos colocar que essa mãe está usando aquelas palavras que ela aprendeu ao longo da vida. Você não vai porque eu não quero que você vá. Se você for, eu vou te dar uma surra. Ou se você for, eu vou te prender no quarto. Se você for, eu não vou dormir. Se você for, eu vou desmaiar. Sim, mas foi o que ela aprendeu ao longo da vida e ela trouxe para a vida dela e está ensinando, passando para os filhos. E aqui está essa filha, que está acostumada de uma maneira automática a obedecer essa mãe. No primeiro momento, nós vamos falar assim, ela de uma maneira automática está acostumada a obedecer essa mãe. E a mãe, de uma maneira automática, está usando a fala que ela recebeu ao longo da vida. Está só transferindo para a filha todo o ensinamento de uma maneira automática. Mas ela não parou para pensar, será que essa filha vai gostar de ouvir isso? Será que esse jeito que eu fui ensinada é o jeito positivo da gente continuar vivendo? Será que vai impactar positivamente ou não? Não. Essa mãe não pensou em nada, ela está simplesmente agindo no automático. E assim a filha vai agir no automático. Tá, mãe, então não vou. Ai, que bom que você não vai, é isso mesmo que eu queria ouvir de você. Pronto. Encerra-se a conversa, a filha vai dormir. A mãe acha que vai dormir, né? E a mãe fica tranquila. A princípio tranquila, ela tem que me obedecer porque eu sou a mãe. E quem manda aqui sou eu, mais ou menos dessa forma. Mas foi o que ela aprendeu ao longo da vida dela.
Ela só está transferindo para a filha. E a filha automaticamente está transferindo as respostas automáticas que a mãe quer, tem a necessidade de ouvir. Pronto, a filha foi dormir. Será que ela foi dormir? Num dado momento, a filha sai e vai para a balada, onde a mãe não queria que ela fosse. Então, a filha agiu como? Simplesmente, eu vou falar isso para minha mãe, já que ela quer ouvir isso, e depois eu saio. Mas em um outro momento isso vai acontecer de novo e ela vai ter raiva, essa filha vai ter raiva. De novo, esse episódio vai se repetir, e vai se repetir, e vai se repetir. O que ela precisa fazer é aprender as técnicas da CNV, tanto mãe quanto filha, para que elas possam compreender de como agir diante dessas situações. Então, é algo que elas estão usando. Elas já usam técnicas, mas não as da CNV. Elas usam as técnicas, não da forma que precisa serem usadas, né? Porque elas não estão usando os 4 componentes básicos, ok? Que lá na frente eu vou falar para vocês quais são os 4 componentes básicos. Em outro momento, essa mãe poderia estar chamando a atenção dessa filha com carinho e dizendo: filha, se você achar que você não deva ir nessa balada, fica a seu critério. Eu, se fosse você, não iria, porque eu acho muito perigoso, eu não tenho coragem de ir. Eu queria que você não fosse por isso. Reflete no que eu estou falando. A princípio, essa filha vai ficar chateada e depois ela vai para o quarto chateada e volta. Mãe, a senhora está certa. Não vou mesmo não, porque um dia desses aconteceu uma balada nesse mesmo lugar e houve uma morte lá. Houve uma briga, aconteceu uma morte. A senhora está certa, eu não vou não, mãe. Se a gente tem que evitar essas coisas, porque para evitar dor de cabeça. A senhora está certa, eu me coloco no lugar da senhora como mãe, porque um dia eu posso ser mãe. Ou também eu entendo o lado da senhora de mãe, né? O coração fica apertado. Eu compreendo a senhora. Ela vai dar um abraço nessa mãe, como forma de perdão até. Essa filha usou o quê? A empatia, ela se colocou no lugar da mãe. E essa mãe também usou a empatia, ela se colocou no lugar da filha, que a princípio ela falou: se você quiser ir, você tem todo o direito de ir, você já está uma moça, eu não posso te impedir. Meu coração vai ficar apertado, eu vou entender. Mas vá, se você acha que você deve ir, vá. Então uma se colocou no lugar da outra, na segunda história. E é assim que precisamos ser. A partir do momento que a gente consegue aplicar a CNV, ela nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Viu? Então, aqui no finalzinho, ela já não foi mais uma resposta automática. A filha já agiu na consciência diante do fato da mãe ficar preocupada dela ir nessa balada. Então, quando ela age na consciência, ela está usando a empatia. Ela está tendo compaixão pela mãe. Ela está tendo um sentimento diferente do que ela tinha antes. Ela usou a compaixão. Ela se colocou no lugar do outro. Ela sentiu. Ela se colocou no lugar de mãe. Então, ela percebeu que a mãe ia se chatear. Ela sentiu que ela estava magoando a mãe dela, né? Então, quando você começa a aplicar os 4 componentes da CNV, para você compreender a CNV, você vai entender que essa segunda história que a gente pôde contar aqui, diante dessa figura, é uma aplicação de CNV, ok? E nesse caso, olha, será que elas estão conseguindo de fato usar a técnica da CNV? Será que um está tendo compaixão pelo outro, empatia pelo outro? Diante dos fatos, sem ler mais uma vez, nós podemos dizer que não. Ela está chateada olhando para um lado e ele também não quer nem saber. Fala, quando ele tiver afim, ele vira para o meu lado e age. Quando ela tiver afim, ele está dizendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Então, a CNV diz assim, somos levados a nos expressar com honestidade e clareza. Será que eles estão se expressando com honestidade e clareza? Nesse quadro aqui, a princípio, ela não agiu com honestidade e clareza. Mas na segunda história que eu contei, ela sim agiu com honestidade e clareza diante da mãe, diante do sentimento da mãe. Agora, nesse caso,
Somos levados a nos expressar com honestidade e clareza, ao mesmo tempo que damos ao outro uma atenção respeitosa. Então, ela deu à mãe uma atenção respeitosa, mas a mãe também deu a ela uma resposta, uma atenção respeitosa. A mãe compreendeu, como moça, como dona do nariz dela, vamos dizer assim, ela tinha total direito de ir, mesmo que aquele lugar fosse um lugar péssimo, mas ela tem o direito de ir, ela tem o direito de ir e vir. Então a mãe falou assim, olha, eu não posso interferir no caminhar dela, vou compreender, ainda que aconteça o pior, mas eu vou compreendê-la. Nesse caso aqui, em toda troca, acabamos escutando nossas necessidades mais profundas e a do outro. Então, se em outra situação, se eles estivessem conversando com o outro, se eles estivessem colocando em prática as técnicas da CNV, os 4 componentes das técnicas da CNV, com certeza, eles não estavam simplesmente com raiva, olhando para um lado e o outro para o outro, porque eles iriam estar sentindo empatia pelo outro. Ok? Eles iriam estar sentindo, né? Escutando, vamos dizer assim, a necessidade mais profunda que um ao outro está sentindo. Se eles estivessem aplicando de fato as técnicas da CNV. Mas da forma que eles estão aqui, lembra bem, a maneira que você está vendo essa imagem não é a mesma maneira que eu vejo, ok? Então, eu gosto sempre de lembrar isso, são visões diferentes. Eu estou analisando essa imagem dessa forma. Então, a partir do momento que ela começa, e ele também aprende quais são as técnicas da CNV, usando os 4 componentes, eles vão compreender. Ora, eu estou tratando ela assim porque o que eu recebi a vida toda, eu estou apenas transferindo para ela. E ela também, estou tratando ela assim porque o que ela recebeu a vida toda, ela vai estar apenas transferindo para ele. Então, estão fazendo transferências. E esse relacionamento está se desfazendo por causa disso, porque eles não pararam para analisar a questão. O que eu posso melhorar? O que eu posso mudar diante dos fatos? Será que tem condições de mudar alguma coisa aqui? Será que tem? Nessa questão aqui também, olha, um olhando para um lado, o outro olhando para o outro, né? A CNV nos ensina a observarmos com cuidado e sermos capazes de identificar o quê? Os comportamentos e as condições que estão nos afetando. Como eu disse nesse quadro aqui, às vezes o casamento, né, a união está se dissolvendo porque um apenas está transferindo para o outro o que ele aprendeu ao longo da vida. Então, às vezes ele chega para ela e fala assim, eu queria que ela fizesse isso. Então, eu quero acabar o casamento porque eu não gosto do jeito que ela me trata. Na verdade, ele recebeu e está transferindo. E ela está dando em troca o que ela tem para oferecer. Mas, colocando em prática os 4 componentes da CNV, eles vão poder reformular isso tudo, observar os comportamentos um do outro, com cuidado, sim, com cuidado. Porque muitas das vezes no relacionamento, os comportamentos do parceiro, eles ficam assim, tô nem aí pro que ele está sentindo, não quero nem saber se ele está gostando da minha forma de agir, se ele não está, eu sou assim. Tô nem aí se eu vou causar impacto na vida dele, mas não pode ser assim. Isso não é colocar em prática com positividade as técnicas de aperfeiçoamento e aprimoramento da CNV. Então, a partir do momento que esse casal começa a ser observado por eles mesmos, eles vão passar a observar o comportamento um do outro e vão ver o que pode ser melhorado diante desses comportamentos, diante dos fatos. Eles vão ver que usando as técnicas da CNV, de fato, eles vão poder viver um casamento mais saudável. Aquele casamento que estava se desfazendo não vai se desfazer mais, porque eles aprenderam como agir diante da situação. Assim, e em outro fato, mas como aplicar isso tudo? Mas como aplicar isso tudo nesse contexto? E como aplicar a técnica da CNV nesse contexto? Aprendemos a articular claramente o que de fato desejamos em determinada situação. Então, quando eu observo os comportamentos, eles vão aprender de fato o que o diz aqui, vão aprender de fato a identificar e a articular
o que eles desejam no relacionamento, o que desejam um do outro. Será que o que eu desejo é positivo para ela? Será que fulano quer fazer isso comigo? Ou será que fulano quer me dar isso? Será que fulano quer que eu comporte assim com ela? Será que fulano não quer que eu comporte assim com ela? Olha, nessa imagem, cada um agindo, expressando de uma forma, né? Uns no tablet, outros só observando, outros tipo assim, mais felizes, enfim. Várias situações aqui. E como aplicar a CNV? Será que existe uma regra para se aplicar a CNV? Tá, vamos voltar lá no relacionamento a dois. Será que existe uma regra? Como aplicar a CNV? Acordei hoje, que maravilha, vou aplicar a CNV. Existe uma regra, vou levantar, toma CNV para você, toma CNV para você, como se bebe um copo d'água. Não, não é assim não. Aplicar a CNV são técnicas que você vai aperfeiçoando dia após dia. Mas aplicar a CNV é muito complexo? Não, a forma é simples. Mas vou dizer para vocês, o autor nos diz que a forma é muito simples e que é bastante transformador. Basta você querer aplicar os 4 componentes. Diante dos 4 componentes, se você compreendeu como aplicar os 4 componentes, você vai entender que as técnicas, que a forma de usar a CNV é simples. Não existe mistério, mas que ao longo da sua vivência, ao longo do existir, ao longo vamos dizer assim, no seu contexto diário, você vai ver como foi transformador tudo isso. Ah, mas eu deixei para o final. Mas falou-se tanto em CNV, vamos voltar um pouquinho aqui. Falou-se tanto em CNV, aonde eu posso usar a CNV no relacionamento a dois, né? Em sala de aula, consultório médico, até em campos de futebol posso aplicar a CNV, no meio político, onde existem pessoas, eu posso aplicar a CNV. Sim, aonde existem seres humanos, porque somos seres pensantes, capazes de compreendermos um ao outro, ou pelo menos é para ser, ok? Então, mas e quais são os 4 componentes que tanto se falou? Qual é o primeiro componente? Olha só essa imagem, observa bem essa imagem. O que você vê nessa imagem? O que você sente por essa imagem? Será que você sente alguma coisa? Você consegue expressar algum sentimento por essa imagem? Qual a necessidade que você tem diante desse sentimento que você teve por essa imagem? Qual é a sua necessidade diante do sentimento que você teve por essa imagem, diante da sua observação? A sua observação é diferente do outro, ok? Qual o pedido que você vai fazer diante da sua observação, diante do que você sentiu por essa imagem, diante da necessidade, diante de tudo isso que você viu? Os 4 componentes da CNV é observação, sentimento, necessidade e pedido. Eu fico por aqui. Até os próximos vídeos, mas não deixe de se inscrever em nosso canal. Gestão Integral da Vida, ok? Muito obrigada.